Olá, galera do ABcast, eu sou Lequinha Astro. Hoje eu estou aqui com o Luiz Cavalcante, que é o professor aqui do Planetário de Brasília. Para o senhor, qual a importância do Planetário de Brasília, que tem mais de 50 anos de história? O Planetário de Brasília, né, ele faz aquilo que todo planetário faz, né, e assim, ele é especial em Brasília em função da quantidade muito grande de pessoas que a gente atende mais de 100 mil pessoas, né, por ano, e ele tem um papel cultural muito importante, de divulgação científica, né, porque ele oferece às crianças que vêm aqui uma experiência que pode ser transformadora da vida delas. O planetário tem essa capacidade, né, de impactar numa atividade que dura pouco tempo, né, a curiosidade científica, a capacidade da criança fazer perguntas, né, e além disso, o planetário oferece para o professor um instrumento muito especial de ensino, porque ali você pode fazer uma simulação do céu e você pode controlar, né, os parâmetros de como o céu está sendo mostrado, né? E você aproveita também o fato das crianças estarem muito impactadas pelas imagens, né, pela projeção, para fazer uma intervenção pedagógica. Então, aqui no planetário, eu adoro as perguntas, né, o clima que as crianças ficam, de alegria, de abertura, né, para o conhecimento. Então, tudo isso faz com que o Planetário de Brasília e todos os planetários, né, que estão em funcionamento, independente de ser planetário móvel, planetário fixo, independente do tamanho que o planetário tenha, né, seja um equipamento de educação informal extremamente importante. Eu acho o Planetário de Brasília muito legal, muito completo. E tem até mascotes também, né? Tem um mascote. O nosso planetário, ele tem assim, a gente tem um privilégio de ter uma área construída muito grande. Então, além da atividade da cúpula, a gente não termina a recepção das crianças, né, o ciclo de recepção das crianças só com a cúpula. Então, depois que eles saem da cúpula, eles fazem a visita guiada, a gente fala sobre conquista espacial, porque tem a tecnologia espacial, né, a exposição da Agência Espacial Brasileira, a gente tem essa exposição que é chamada Universo Surpreendente, com as imagens da ESO e do Clube de Astronomia de Brasília, e ainda tem um pequeno espaço, né, onde a gente pode discutir sobre o sistema solar. Então, essa possibilidade de integrar, né, uma visita ao acervo do planetário com a cúpula amplifica a nossa possibilidade de atendimento, né, pedagógica. E assim, a gente se sente muito bem porque vê isso acontecendo diariamente e as crianças dando um retorno positivo do atendimento que a gente faz. Como surgiu a ideia do projeto do Planetário Móvel? Bom, as pessoas às vezes acham estranho porque a minha formação é em biologia, né? O que é que um biólogo está fazendo no planetário? Então, o meu trabalho no Planetário de Brasília tem relação com a minha trajetória como professor. Em 2008 eu visitei uma feira de ciência com os meus alunos e quando eu voltei para a sala de aula eu percebi que a coisa que eles mais comentaram da visita à feira foi a visita ao planetário digital, que tinha lá um planetário móvel, né? E em 2008 eu já estava informado sobre a comemoração do Ano Internacional da Astronomia, que foi a comemoração em relação às primeiras observações feitas pelo astrônomo Galileu. E aí eu fiquei obcecado pela ideia de montar um planetário. Só que é uma coisa muito distante para um professor de educação básica. Só que eu fiquei tão determinado a fazer isso, que eu acabei fazendo amizade com o secretário de educação da época, passei a ele o projeto e ele me apoiou na montagem desse projeto. Aí, junto com um colega meu, que era professor também, a gente conseguiu comprar uns equipamentos na Argentina, eu usava equipamento analógico, e a gente fez adaptações para usar equipamento digital também nas projeções. O projeto foi um sucesso, eu trabalhei 5 anos, né? O nome do projeto era Fui ao Planetário, porque a gente queria dar essa ideia de que ir ao planetário é uma experiência que faz parte da vida da pessoa, como ir ao teatro, ou um show de música clássica, né? E a partir desse trabalho me convidaram para trabalhar aqui no Planetário de Brasília, né? Então eu acho assim que os clubes de astronomia também demonstram isso, né? A paixão pela astronomia é uma coisa que pode chegar a qualquer pessoa, independente da formação dela, né? E qualquer pessoa que tem essa disposição, que tem essa paixão, ela vai iniciar um processo interno de formação.
Então, teve uma vez que eu recebi aqui um grupo de estudantes de física, né? E no final da visita eles me questionaram: vem cá, tu é astrônomo? Onde é que tu fez o curso de astronomia? Eu disse: não, eu sou biólogo. Eles ficaram impressionados, né? Porque eu fiz a guiada e eu dei explicações mais profundas, porque eles eram estudantes de física, né? E eles acharam que eu era astrônomo. Mas eu faço sempre questão de dizer: eu sou biólogo, eu não sou astrônomo. Nesse sentido, né? De que eu não tenho uma formação na área de astronomia. Mas de coração, eu sou apaixonado por astronomia. A formação não é de astrônomo, mas o coração é. Eu acho muito interessante. E com esse projeto do Planetário Móvel, você acha que impactou muito a vida das crianças? Ah, eu impactei demais. Eu lembro que uma vez eu estava num sebo de livros e tinha uma senhora que ela estava com um livro vermelho na mão e ela parece que tinha encontrado um tesouro, né? E por acaso ela sentou do meu lado. O sebo tinha um café, né? Tem um café. Aí eu puxei conversa com ela. E nessa conversa, ela era professora, trabalhava no Ministério da Educação, era professora de inglês, e a gente começou a conversar, ela falou um pouquinho da trajetória dela como professora, eu falei da minha, e aí ela me disse: ah, tem uma neta minha que ela é apaixonada por astronomia, comprou telescópio e tal. Aí eu perguntei: como é que começou essa paixão? Aí ela disse: ah, ela começou a partir de um planetário prateado, que foi na escola dela. Era o meu planetário, entendeu? Então, assim, eu me emociono quando eu falo isso, e assim, vivi várias situações. Uma vez eu estava num lugar muito carente, quando eu estava desmontando o planetário, um garotinho chegou para tentar me ajudar, perguntando se queria que eu levasse coisas para o meu carro e tal, né? E o planetário móvel, ele é muito trabalhoso, né? Você tem que levar as coisas, tudo pesa, né? Aí, quando eu estava indo embora, o garoto perguntou: qual é essa profissão aí que você faz? Eu disse: eu sou planetarista. Aí ele disse: eu quero ser planetarista quando eu crescer. Então, isso é muito importante, né? E é muito importante também esse trabalho que vocês fazem de divulgação, de jovens divulgando ciência. Porque, infelizmente, muito jovem tem até vergonha de se mostrar interessado em ciência, porque isso parece que é uma coisa que é reprimida pelo grupo, né? Na escola e etc. Né? Às vezes até visto de forma pejorativa. E quando você vê jovens interessados em ciência, divulgando ciência, né? Falando sobre isso com entusiasmo, isso mostra que ciência é uma coisa legal e que não tem nada a ver esse tipo de postura mais antipática ou preconceituosa em relação a quem gosta de ciência e de astronomia. Muito pelo contrário, isso é maravilhoso e a pessoa só ganha com isso. E o senhor, como divulgador da astronomia, quais são os vários desafios que você já enfrentou? Bom, existem sempre aqueles desafios em relação àquilo que você espera, né, de algo que você dá tanta importância, e muitas vezes você não encontra isso. Mas aqui no Planetário de Brasília, eu não tenho sofrido tanto essa dificuldade, e sofria mais quando eu tinha o meu planetário móvel. Eu acho que era um projeto que precisaria ter mais apoio, né? Então, eu acho assim que na minha trajetória, eu fui muito bem sucedido em relação a esse trabalho. Então, eu estava tão envolvido, tão apaixonado, que eu sempre recebi respostas muito positivas, né? Eu já atendi mais de 100 mil crianças com planetário, ou planetário fixo ou planetário móvel, né? Então, eu acho que eu não gosto muito de falar em dificuldades, não, porque eu me movi com tanta paixão, com tanta clareza de que eu estava fazendo algo especial, que eu não gosto nem de pensar em dificuldade, mas no que eu tenho para fazer ainda, né? E ver o Planetário de Brasília crescendo, melhorando o seu atendimento, né? E ainda sonho em voltar a trabalhar com o Planetário Móvel, porque eu gosto da escola, do barulho da escola, da criançada correndo no recreio. Eu ainda penso em retornar ao trabalho com o Planetário Móvel. O senhor gosta muito de ensinar, né? Sim, com certeza, né? Ensinar. Quando eu estou aqui, essa coisa de trabalhar com o planetário, ela favorece muito o professor, porque você está trabalhando com as crianças num nível muito grande de curiosidade e entusiasmo por aquilo que você está trazendo, né? E uma coisa que também que foge daquela rotina que eles têm na escola. Então, isso facilita, e é um processo informal de ensino, não é aquele processo formal que é todo planejado, que tem um objetivo específico, né, que ocorre dentro de sala de aula, usando um livro didático. Tudo isso aí é importante, mas o planetário, e é uma visão muito pessoal, eu acho que a função primordial do planetário não é ensinar no sentido de veicular informações para as crianças, mas é encantar as crianças, é deixá-las mais curiosas, é
criar nelas uma curiosidade tão grande que elas também possam buscar o conhecimento por conta própria, tá? Então, eu acho que a missão do planetário é encantamento. Eu gosto muito dessa palavra porque eu acho que tem tudo a ver com o planetário. E com a ciência também, né? E para finalizar, qual a importância do ensino da astronomia no Brasil? Pois é, né? Ensino de astronomia, quando a gente pesquisa nesses textos que tratam de divulgação e ensino de astronomia, né, mas na parte acadêmica, é muito comum que eles falem, eles citem, né, eles defendam a ideia de que a astronomia é um conteúdo especial em relação aos outros conteúdos de ciência. E eu realmente acho que é um conteúdo especial, porque a astronomia tem uma capacidade maior de suscitar curiosidade científica. Você pode, às vezes, tocar uma criança com astronomia, mas depois ela vai se tornar um geólogo, ela vai se tornar um médico, ela vai se tornar um biólogo, trabalhar até com uma coisa que não tem relação com a astronomia. Mas a curiosidade científica dela foi despertada pela astronomia. E por que a astronomia é especial em relação a isso? Porque quando a gente estuda o universo, a gente está lidando com coisas que têm uma relação direta com a nossa origem, né, que tem relação direta com o nosso cotidiano. Todo dia a gente vê um ciclo, né, de dia e noite. A gente vê que o Sol se movimenta no céu. Esse movimento é provocado por quê? Né? O Sol sempre nasce o Sol nasce no leste ou ele nasce a leste? Né? Quando eu era criança eu pensava que o Sol nascia só no leste ali, né? Mas não, ele se movimenta, né, de norte a sul, de acordo com as estações do ano. Então, e o conteúdo de astronomia, você trabalha essa questão que eu coloquei, de dimensões que estão muito além daquelas que nós estamos acostumados. Né? Dimensões de energia, de tamanho, de tempo. E isso estimula muito a imaginação da criança. Né? Cria uma perplexidade muito grande. Então, eu acho que a astronomia ela deveria ter um papel maior na questão do currículo, né? Da gente se questionar também sobre a formação dos professores, o material didático que é usado, a dinâmica que é usada no ensino. E eu acho que a astronomia deveria ter um papel mais central, né? E ser vista com um pouco mais de cuidado na escola, né? E onde for possível você ensinar astronomia, você vai ganhar com isso. Os clubes de astronomia, por exemplo, têm um papel importantíssimo e a gente vê no trabalho do clube, né, o quanto a astronomia pode ser fascinante, porque você tem ali aqui no Clube de Astronomia de Brasília, eles colocam os telescópios na praça, né, não sei se vocês fazem isso lá na Bahia também, né, mas aqui a gente tem periodicamente a astronomia na praça, em que eles vêm para o Planetário de Brasília, fazem uma palestra, né, se reúnem aqui, vão para a praça, montam os telescópios e milhares de pessoas ficam fluindo ali e usando os telescópios. Então, daquelas pessoas que estão ali, muitas se tornam sócios do Clube de Astronomia depois. Né? E assim, a gente vê numa atividade simples como essa o encantamento das pessoas, de ver Júpiter ali pelo telescópio, né? Os anéis de Saturno. Então, é muito fácil você encantar com a astronomia. A astronomia também é uma ciência que está ligada a várias áreas, né? Sim, aí a astronomia hoje é uma ciência multidisciplinar, né? Então, quando as pessoas pensam, você para ser astrônomo tem que fazer o quê? Você pode fazer matemática, você pode fazer física, né? Se você é um biólogo e você quer trabalhar com um projeto na área de exobiologia, tu pode migrar para a astronomia. O pessoal da área de computação, hoje a astronomia é uma ciência de dados também, né? Porque você consegue captar tanta informação com os telescópios modernos que você tem que criar um sistema de análise de dados para extrair informação e padrões, né, desses dados. Então, cientistas da computação hoje, tem muita gente dessa área que está trabalhando com astronomia. A parte de engenharia, né, para a construção dos telescópios espaciais, né. Então, é uma ciência multidisciplinar e em que todas essas diferentes visões, né, da tecnologia e da ciência convergem na investigação sobre fenômenos relacionados com o universo, ou com planetas, né, o sistema solar, né, com fenômenos relacionados com esse campo que é o campo da astronomia. E esses clubes de astronomia, esses projetos de divulgação também são muito importantes para que mais pessoas se interessem pela ciência. São fundamentais. Aqui no caso do planetário, né, a gente tem os telescópios do Clube de Astronomia, que estão na nossa exposição. Essas imagens que vocês estão aqui no fundo foram produzidas pelos astrônomos amadores aqui de Brasília. O pessoal do Clube de Astronomia, às vezes, eles fornecem suporte técnico para a gente. Dependendo do assunto, a gente recorre a eles, né, para pegar algum tipo de informação, né?
e a gente tem uma relação muito assim de abertura e de diálogo permanente com o Clube de Astronomia. A gente cede o nosso espaço para eles, quando eles precisam, para fazer reunião, para fazer concerto de telescópio, e eles ampliam muito a nossa capacidade de atendimento ao público, porque em algumas situações a gente precisa dele para fazer atividade de observação, e eles sempre estão atendendo a gente. Então, assim, eu tenho uma admiração profunda pelo Clube de Astronomia de Brasília. Os clubes de astronomia são essenciais para os planetários. Então, se eu tivesse que dar uma sugestão para qualquer planetário fixo no Brasil, uma das primeiras que eu daria é: vejam se tem um clube de astronomia na cidade e tragam eles para o planetário, porque vai melhorar tudo no planetário. Uma dica muito boa. Então, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, acompanhe mais o perfil da associação para mais entrevistas incríveis como essa. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês, tá?